Olá, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas. Esteja tudo bem com vocês, né, nesse momento. É um momento complicado, como já sempre eu venho reforçando e falando durante as outras aulas, mas que necessita do nosso conhecimento, do nosso cuidado, para que a gente também não pare, né? Ter continuidade ao nosso objetivo, que é o foco nos nossos estudos, né? Hoje nós vamos ter nossa penúltima aula, dadas aqui no sistema, dadas online, sobre a disciplina de semiologia e semiotécnica. Então, essa aula nós vamos ver o leito e o paciente. Então, nessa aula nós vamos ver como preparar o leito, como posicionar esse paciente nesse leito. Então, peço a atenção de vocês. Procurei anexar alguns vídeos para que vocês compreendam melhor o assunto, não só com a minha fala, mas sim visualizando. É um assunto que dá, se vocês quiserem, dá até para praticar em casa, porque a organização do leito é a organização de uma cama, então dá para vocês terem uma praticazinha e tentarem até realizar algumas desses preparos em casa, para não ficar tão na teoria também. Então vamos iniciar pela organização do leito. Né? A organização do leito, a gente primeiro tem que nomear os tipos de cama. Então, quais são os tipos de cama que tem nesses leitos? Eu tenho que nomear e também tem que classificar e dizer como cada uma é montada, tá bom? Vamos iniciar pela cama fechada, que é aquela cama que não possui paciente, ou seja, o paciente ele ainda não está utilizando esse leito, esse paciente provavelmente ainda não deu entrada nesse hospital, e também é o que nós chamamos de leito vazio. Então, como é que é essa cama? Ela também pode ser uma cama fechada, um leito vazio, um leito fechado, após a saída do paciente, que nós sabemos e também vimos nas outras aulas. E vocês já viram também em outras disciplinas, que após a saída, ou seja, após a alta do paciente, é feita uma higienização, que leva o nome de limpeza terminal, e a cama ela permanece fechada até que um novo paciente a ocupe. Então, enquanto esse novo paciente não chegar, a cama continua sendo considerada uma cama fechada. E antes da ocupação dessa cama, também é feita uma desinfecção para arrumá-la. Então, aqui é um exemplo de cama fechada, a organização dela vai estar assim, o lençol sempre dobrado, feito esse meio dobro aqui, nessa região. Vai estar esse lençol semi-dobrado, uma parte dobrada para dentro, né? Para fora, desculpa. E temos a cama aberta, que é uma cama ocupada por um doente acamado ou um doente deambulante, ou seja, um doente que está caminhando pelo corredor do hospital, pelo setor no qual ele está hospitalizado. E ela deve ser arrumada pelo menos uma vez ao dia. Geralmente, essa organização do leito, essa organização da cama, limpeza, mudança de roupa de cama, ela é feita após o banho. O paciente realiza o banho no leito, após a finalização do banho, é realizada a troca dessa roupa de cama. E o paciente que não exerce, não necessita do banho no leito, mas faz um banho de aspersão, por exemplo, se faz também a mudança dessa roupa de cama após esse banho. O paciente ele acabou de tomar banho, ele vem limpo, higienizado. O ideal é que a gente também troque e higienize essa roupa de cama. E ela vai ficar realizada assim, ó. Dobrada para fora, nesse meu lençol, e feito um triângulo para dentro. Observem esse triângulo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. É feito esse triângulo para que seja identificado que tem um paciente ocupando esse leito, ocupando essa cama. E tem a cama de operado, que é uma cama preparada para receber o paciente operado. Que aí a cama do operado ela tem um diferencial. Além dela utilizar os lençóis de cama normal, ela ainda vai utilizar também um cobertor, que é aquele lençol mais grosso,
que provoca e que oferece ao paciente mais calor. E ele vai estar feito assim, ó. Também vai ter a questão da compressa, que é um pano de preferência impermeável que se coloca no meio desse leito, e esse lençol junto com o cobertor é dobrado e ficado dessa maneira aqui, ó, enrolado, feito como se fosse um conchinho e ficado do lado esquerdo da cama. Então, dizendo e sinalizando que esse leito ele está desocupado no momento, mas ele está aguardando um paciente de pós-cirúrgico, pós-operatório, como vocês queiram chamar. Então, a cama fechada é aquela que está desocupada, aguardando um novo paciente. A cama aberta, olha, observem aqui, dá para ver direitinho o triângulo que forma. Ela está ocupada pelo paciente que deambula, ou seja, também pelo paciente que não deambula, e foi realizar algum exame laboratorial, por exemplo, necessitou sair desse leito para realizar alguma atividade dentro do hospital. A cama do operado, ó, observem a compressa, que é esse tecido impermeável, e o lençol com o cobertor aqui do lado. Então, essa cama ela é feita justamente para pacientes que vêm das salas de cirurgia. Aqui eu coloquei o link desse vídeo para que vocês assistam e vejam como é essa organização da cama, né, do leito. Eu tanto vou anexar aqui, como vou também até anexá-lo no portal para que vocês assistam e entendam melhor como é que é feita essa organização do leito do paciente. Temos também o que nós chamamos da colocação de almofadas, que ela tem a finalidade principal é promover o conforto desse paciente e, consequentemente, auxiliar na terapêutica de acordo com cada situação ou necessidade. Então, essas almofadas podem ser colocadas aqui, ó, acima dos calcanhares, final da panturrilha, final da perna, na coxa, na região lombar e na região cervical, que aí facilita e acomoda melhor esse paciente. Aqui também tem um exemplo de colocado nessa região aqui, ó, do nosso cotovelo, que aí principalmente para aqueles pacientes que não mexem um membro e aquele membro fica sempre paralisado no mesmo local, mas que agora ele vai ficar acomodado em uma almofada. Aí nós vamos entrar no que nós chamamos de posicionamento do paciente. Nós entramos nesse assunto na aula passada. Damos uma pequena introdução quando nós falamos de mudança de decúbito, né? Que nós nomeamos, coloquei a imagem para vocês verem também da mudança de decúbito. Mas para falar em mudança de decúbito, também temos que falar do posicionamento do paciente. Então, nós temos que também definir quais são as posições que esse paciente pode assumir e como podemos chamá-las, como elas são nomeadas. Essas posições também são bastante utilizadas em procedimentos como procedimentos de alguns exames que são realizados, procedimentos cirúrgicos, necessitam de um posicionamento adequado do paciente para a realização deles. Então, a posição desse paciente, ela oferece o conforto e também um auxílio terapêutico, ou seja, um auxílio na melhor evolução desse paciente, para que ele tenha uma evolução melhor do seu quadro clínico. A mudança desse posicionamento, ele deve ocorrer no máximo a cada 2 horas, que é isso que nós damos o nome de mudança de decúbito. E essa mudança de decúbito, ela tem um papel crucial na prevenção de lesões por pressão, porque principalmente pacientes que são totalmente acamados, o corpo em si faz uma fricção e uma pressão em cima dessas regiões mais maleáveis, principalmente na região sacral, região do cotovelo também, que são as proeminências ósseas que são mais suscetíveis a essas lesões, porque fica a proeminência óssea, como o cotovelo, friccionando na região da musculatura e da derme, que é pouquinha, e também na cama. Então, quando exerce essa pressão e essa fricção, acontece o que nós chamamos de lesão. E essas lesões são as maiores causas também de infecções nesses pacientes, em sua maioria pacientes idosos.
que já tem a pele mais debilitada, tudo é mais debilitado no idoso, então eles também necessitam bastante dessa mudança de decúbito. Não só os idosos, mas todo paciente em qualquer idade que esteja acamado. Está acamado, então necessita dessa mudança de decúbito de no máximo a cada 2 horas, é no máximo. Aqui eu tenho essa imagem que eu já usei com vocês em alguma outra aula, que aí temos algumas posições, o nome de algumas posições e o tempo máximo que cada paciente pode passar nesse posicionamento, seja decúbito lateral esquerdo, 2 horas, depois decúbito dorsal, logo após o lateral direito, e assim vai posicionando esse paciente de modo que ele não repita essa mesma posição por mais de 2 horas. O posicionamento do paciente também, né? A gente agora vai entrar nos conceitos e nos tipos desses posicionamentos, mostrando o que pode acontecer, o que é cada posicionamento desse, e também eu trouxe imagens para vocês compreenderem melhor como acontece esse posicionamento. Iniciamos com o decúbito dorsal, ou também chamado de supina, que é utilizado em pacientes incapazes de se locomover no leito. Então, esses pacientes, eles não conseguem se locomover no leito, eles não conseguem mexer. Cabeça, pescoço, a parte superior do ombro e os antebraços sempre devem estar acomodados em travesseiros. Rolos de panos também para as mãos, joelhos e membros inferiores, como aquela outra imagem que eu passei para vocês. O dorso do paciente e a coluna vertebral, elas devem estar em superfícies do colchão do leito. E os pés devem sempre ser mantidos em flexão dorsal. Ana, como é essa posição? É a nossa famosa posição barriga para cima. Então, olha, a região dorsal, ó, esse pé sempre vai estar assim, ele nunca deve estar de lado ou deitado cada um para um lado. O interessante é que ele sempre esteja nessa posição aqui, como eu estou mostrando na mão. E aqui é o que nós chamamos da posição de barriga para cima, popularmente é chamado. Fulano está dormindo de barriga para cima ou de papo para cima. É como leva esse posicionamento do paciente na nossa linguagem popular. Temos o posicionamento também decúbito lateral ou SIMS, que propicia um bem-estar ao paciente que se encontra em longos períodos em decúbito dorsal. Ele alivia também a pressão exercida nas regiões mais proeminentes do dorso. Necessário se colocar travesseiro sobre a cabeça e o pescoço, sobre o braço, que está oposto ao colchão, e entre os membros inferiores também. E pode ser utilizada almofadas pesadas, tanto a almofada pesada, né, deve ser colocada para apoiar as costas. Que aí a posição de Sims é aquela posição que a pessoa está deitada de lado, mas que sempre está apoiando, olha, uma das pernas, um dos membros inferiores, em um colchão ou em uma almofada, para que não haja a fricção e a pressão com um membro e outro. A posição de Fowler ou semi-Fowler é o paciente que ele permanece semi-sentado, utilizado para o conforto do paciente quando há uma dispneia, ou seja, o Fowler é o sentado e o semi-Fowler é o semi-sentado. É importante colocar travesseiros como apoio para a cabeça, rolos para as mãos e os joelhos, e os membros inferiores eles são apoiados lateralmente, sempre também tendo esse apoio plantar, mantendo os pés em flexão dorsal. Sempre ele vai estar nesse ângulo de 30 a 45 graus, mesmo que eles estão semi-sentados. Esse posicionamento ele é altamente indicado para pacientes que têm problemas respiratórios, como a DPOC. E a posição que é totalmente contraindicada para pacientes que têm problemas respiratórios é o decúbito dorsal ou supina. Não faz bem. E esse paciente, ele se sente ainda ele tem uma maior dispneia e tem uma maior dificuldade ao respirar nessa posição do decúbito dorsal. Então, quando vocês virem uma prescrição que a cabeceira sempre deve estar a 30 ou 45 graus, essa prescrição ela está falando da posição de Fowler.
Decúbito ventral ou prona, que o paciente ele fica deitado de abdômen para baixo, com os braços estendidos para frente e apoiados em talas ou rolos de pano. O principal que tá, o mais comum, desculpa, o mais comum de ser usado são esses rolos de pano. O sistema respiratório também fica mais vulnerável nessa posição de decúbito ventral e também ele é contraindicado em pacientes com insuficiência respiratória, porque a pessoa fica o famoso barriga para baixo. Então, ele fica com a região do abdômen voltada para baixo e, consequentemente, quem tem problemas respiratórios, insuficiência respiratória, vai se sentir ainda mais sufocado, vamos dizer assim, quando fica nessa posição de decúbito ventral. Agora nós vamos falar sobre a aplicação de compressas, que é algo bastante utilizado fora da rede hospitalar, né? Mas que ela também é utilizada na rede hospitalar, que tanto as aplicações de compressas frias como também de compressas quentes. Aí, além desses dois tipos de compressas, vocês também vai ser bastante comum ver pessoas utilizando compressas de chá de camomila. A pessoa, professora, mas eu vi fulano, ele tem erisipele e faz uso de compressa de chá de camomila. Como é que é? Gente, a questão da compressa do chá de camomila é que é uma compressa de chá de camomila frio, ou seja, ela tem a ação da compressa fria, que ela justamente alivia a dor local, mas também ela tem o princípio do calmante da camomila, seja o efeito calmante, o efeito relaxante, que pessoas com erisipele, que possuem a erisipele, principalmente nos membros inferiores, que é onde elas sempre atacam, elas sempre acometem, elas fazem uso da junção tanto da compressa fria como do chá de camomila, que acionem o alívio da dor, mas também o relaxamento desse local, dessa pele, fazendo com que as pessoas que são acometidas por essa patologia sintam-se mais aliviadas e mais calmas, melhores também dos sintomas. Então, essas compressas frias, como falada, aliviam a dor local, são usadas também em outras situações, como hematomas, traumatismos agudos, ou torções, luxações ou contusões, aplicadas também imediatamente após e nas primeiras 24 horas seguintes de um acidente, através dessa bolsa de gelo, e também podem ser aplicadas no peito, na cabeça, no pescoço, no abdômen e na coluna vertebral. E temos as compressas quentes, que essas compressas quentes também têm o alívio da dor, com mais eficiência em relação à compressa fria. Então, quando comparada à compressa fria, a quente, ela consegue aliviar mais essa dor local. Favorecem a umidade e também o relaxamento muscular e auxiliam na drenagem de feridas e abscessos. Então, a questão do relaxamento muscular, então essa compressa fria, ela está ligada diretamente a esse relaxamento muscular. Quando se há uma distensão, por exemplo, também pode ser passada de acordo com o nível e com a prescrição, pode ser passada a compressa quente, que auxilia nesse relaxamento muscular. E ela tem também a função de drenagem, ou seja, ela consegue sugar os conteúdos que estão dentro de feridas e também de abscessos. Aqui tem alguns exemplos de compressa. Além dessas, que são já as compressas prontas, né, que a gente já compra, congela ou coloca em água morna e água quente. Também pode ser utilizada a compressa para quem não tem esse recipiente, né? Pode ser utilizado o uso das compressas frias, o uso de uma fralda, de um pano limpo, que envolva o gelo, porque o gelo sozinho ele queima. O ideal também é que essas compressas, principalmente as frias, elas sejam colocadas e retiradas, para que elas não venham a lesionar a pele, porque o gelo também queima. E as quentes sejam sempre, olha, para vocês observem que elas são protegidas por um pano, por outra proteção. Não só a compressa direto no local, como é a gelada. A quente ela tem que ter uma proteção também para a pele, para que não ocorra uma lesão nesta pele. Então, eu deixo aqui nossa aula
sobre esse assunto, a do leito e a organização do leito, é concluída com essa última parte, que é a questão das compressas. Peço que vocês assistam o vídeo, no qual anexei o link, bem curtinho, para vocês compreenderem melhor como é que ocorre, como é que é feita essa arrumação desse leito, para que quando a gente retornar, nós podemos fazer, sim, uma prática que vocês treinem como organizar esse leito, né? Como arrumá-lo. Peço também que tentem fazer em casa, uma cama de solteiro que tem em casa, que você possa treinar e tentar realizar essas organizações, essas arrumações do leito, que vocês vão ver no vídeo e ficam bem mais fácil de entender e compreender como é feito. Então, pessoal, agradeço, por hoje é só. Depois dessas 2 aulas, vou anexar uma atividade referente a essas 2 aulas, tanto essa quanto a próxima. Peço que vocês assistam, tanto vou colocar no portal, como também no grupo do WhatsApp, para ficar de melhor visualização de todos, tá bom? Tchau, tchau.